Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Motivo sempre de alegria, irmãos, estar na casa do nosso Deus. Eu me lembro que o domingo, antes de me converter, é o dia mais atrativo da semana. É o dia que eu estava no clube, jogando bola com os amigos. E hoje, muita alegria, irmãos. Estamos no melhor lugar que poderíamos estar, que é na casa de Deus, para juntos nós louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por essa igreja, pelos irmãos, das atividades que estão se tomando de novo. E que Deus, irmãos, abençoe cada irmão e irmã que aqui entrou. Possamos cada vez mais praticar aquilo que ouvimos. Possamos cada vez mais viver em união com os irmãos, mesmo nesse período de pandemia. Mas que Deus nos dê sabedoria, nos dê graça para continuar esse ministério que Deus nos confiou. Convido os irmãos a abaixar suas frontes, colocando nossos corações diante do Senhor, tirando tudo aquilo que carregamos durante o dia. Possamos estar aqui na frente da casa de Deus com o único objetivo de adorar o Senhor em espírito e verdade. Vamos pronto nesse momento de oração silenciosa. Oremos. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 8. Primeira Reis, capítulo 8, vamos ler o versículo de 28 a 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Atenta, pois, para a oração do teu servo, para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar no qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração do teu servo que fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo de Israel, quando orarem nesse lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Amém. Vamos fazer uma oração de confissão, invocação ao nosso Deus. Eu convido o nosso pastor para fazer essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, tudo te pertence. E nós, em Cristo Jesus, somos o povo do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que somos fracos, falhos, pecadores. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, ó Deus, as áreas mais profundas do nosso ser. A nossa vida é um livro aberto diante do Senhor. E por isso, Deus Santo, Deus Eterno, Deus bendito e glorioso, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas faltas, omissões. Perdoa-nos, ó Deus, porque a Tua Palavra tem poder para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Portanto, não somente pedimos perdão, mas rogamos que o Senhor também nos convença de todo o pecado, nos mostre o caminho que devemos seguir, nos dê caminhos retos para os pés, possamos viver, Senhor, para a Tua glória, para a Tua vontade, para o Teu reino, para o louvor da Tua glória.
Pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Invocamos o Teu nome, a Tua bênção, o Teu favor, porque Tu és fiel. Amém. Tu és o Deus da aliança. Sim. Tu és o Deus da palavra. Magnificaste acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra. Senhor, tira de nós coisas estranhas, que não te pertencem, que não convêm, que não estão de acordo com a Tua vontade revelada. Aperfeiçoa-nos, ó Deus, a fé, o amor e a esperança em Cristo Jesus. E manifeste, Pai, a Tua glória neste lugar, aquietando o nosso coração, aquietando o nosso espírito, a nossa mente, para que, ó Deus, descansemos em Ti, para que o Senhor seja toda a satisfação da nossa alma. Nós pedimos estas bênçãos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, os Salmos 51. Salmos de número 51. Eu vou estar lendo versículos ímpares e eu peço para a igreja ler os versículos pares. Diz assim a palavra do nosso Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no ninho íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, por contrário eu vos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Faz-me em Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Vamos louvar nosso Deus, irmãos, com o hino 253. São os instrumentos, eu convido a igreja para ficar em pé. Vocês ensinaram ela aqui a ver se me importa aqui, eu não lembro.
Amém. A igreja pode se assentar. Vamos fazer uma oração de adoração, louvor ao nosso Deus. Como o terceiro domingo sempre eram os jovens que estavam à frente, louvor. Eu pedi para que um jovem faça essa oração. Eu pedi para que nosso irmão Levi faça uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos a Deus por este dia, por estarmos na tua casa, Pai, após tanto tempo. Nosso coração sente de alegria, Pai, de estarmos na tua casa, te louvando e bendizendo o teu santo nome, Pai. Ó Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pela nossa bênção maior, que é a salvação em Jesus Cristo, porque pelo que o Senhor fez por nós, porque o Senhor nos amou desde a fundação do mundo, ó Pai. E ó Pai, hoje nós temos, Pai, a salvação eterna, ó Pai. Um dia nós nos encontraremos, ó Pai, nos ares. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, que todos os dias da nossa vida, Pai, possamos, ó Pai, transmitir esse teu santo amor, tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, possamos honrar e bendizer o teu santo nome. Senhor, te agradecemos, ó Pai, abençoe, Senhor, este culto, pastor, que a mensagem que virá, Pai, possa tocar nosso santo coração, Pai. Amém. Senhor, esteja conosco, nessa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, agora em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler do 8 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizemos, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança.
Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aquele que praticam males. Amém. Mais uma vez, irmãos, vamos louvar nosso Deus com o hino 178. Hino 178.
Vamos ter mais um momento de oração, de consagração, intercessão. Ali para o nosso irmão Dércio fazer essa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e glorificado seja o teu santo e bendito nome, ó Deus. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Pai. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por este culto, Senhor. Temos o privilégio de aqui cultuar ao teu santo e bendito nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa. Venha, Senhor, ao nosso encontro, Senhor, fala conosco. Abençoe, Senhor, a vida dos teus servos, Senhor. Ó Deus, fala, Senhor, venha ao encontro das nossas vidas com a tua palavra, Senhor. E abençoe-nos, Senhor. Fortaleça-nos em ti, na tua palavra. Ensina-nos, Senhor. E que possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, renovados, Senhor, na fé, no amor e na tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, desfrutar desses momentos, Senhor, maravilhosos na tua presença, Senhor, com os corações voltados para o Senhor, voltados para o alto, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe o teu povo que aqui se reúne, Senhor, para te adorar, para te cultuar, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso culto, Senhor, como aroma agradável a ti, Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou pedir para o nosso irmão seminarista Alexandre faça uma oração para que Deus continue usando o nosso pastor como instrumento das mãos do Senhor. Eu passo a palavra para o nosso pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome santo de Jesus, nós oramos mais uma vez, nesse momento intercedendo pela vida do nosso pastor Antônio Carlos. Que o Senhor, ó Deus, com sua infinita graça, bondade, misericórdia, dê ao nosso pastor sempre sabedoria, discernimento, zelo pela tua palavra e pela igreja que o Senhor colocou ao pastoreal. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o seu ministério em toda a amplitude, mas também, ó Pai, abençoe a sua casa, a sua família, a sua esposa, seus filhos, para que tudo na vida do nosso pastor corra bem, a fim de que ele sinta cada vez mais o conforto do Senhor, para que tenha o seu coração, o seu pensamento sempre inclinado a transmitir essa confiança através daquilo que ele fala e ensina à sua igreja. Nós sabemos que a igreja é do Senhor, nós sabemos que a igreja a ti pertence, ó Deus, e o Senhor zela por ela. E o Senhor faz isso através da vida de homens que pertencem ao Senhor, designados para o ministério. E nós sabemos que o nosso pastor é um desses homens que o Senhor levanta para cuidar da sua igreja, junto com os presbíteros, os diáconos e toda a liderança. Portanto, ó Deus, faça com que ele seja sempre temente ao Senhor, à tua palavra, a pregue com intrepidez, com verdade, cuide do rebanho, aconselhe o rebanho para o zelo da tua própria igreja. Essa é a nossa oração, confiados no Senhor, crendo, ó Deus, de que o Senhor é aquele que chama e também sustenta os seus para o sagrado ministério. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Hoje vou expor à medida que leio aqui os versos. Nós vamos a partir do 13 e até o final do capítulo. Meus irmãos, nós vimos então que o Senhor Jesus entrou naquele domingo em Jerusalém montado num jumentinho. E entrou ali no templo e observou a vida religiosa dos fariseus. Vamos ler o versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Tendo observado então a vida religiosa do templo de Jerusalém, Jesus, ele ilustra o que ele viu
com a maldição de uma figueira. Ele olhou para uma figueira que não tinha fruto e disse: jamais nasça fruto de ti. E aquela figueira foi, de fato, amaldiçoada. Mateus capítulo 21. Depois de ter purificado o templo que já estava corrompido, Jesus então ali no templo entra num debate com os judeus que questionam sobre vários pontos doutrinários e práticos. Eles queriam, na verdade, armar ali, colocar uma situação para que Jesus não soubesse responder ou respondesse de uma forma contraditória e assim fosse preso e morto. Mas eles não conseguiram pegar Jesus em nada, por assim dizer. Ninguém podia responder palavra, diz o verso 46. Nem quiseram mais perguntar nada para Jesus. Então o mestre, havendo respondido às questões, se dirige para as multidões em geral e para os discípulos em particular, dizendo que eles não devem imitar as obras dos religiosos, porque eles pregam, eles ensinam, mas não vivem aquilo. Eles pregam, não fazem, diz aí o Mateus 23, 3. Na verdade, eles gostavam de elogios, de aclamação, de posição. Eles gostavam de saudações. Eles gostavam dos títulos, mestre, pai e guia. Jesus disse: sejam humildes. Não se exaltem, sejam humildes. E aí começa uma sequência então de ais. Nós temos 8 aqui. Uma lamentação, uma dor, uma angústia diante do estado miserável de um homem. Isaías, lá no capítulo 5, pronunciou 6 ais. Ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo. E o profeta Isaías, no capítulo 6, ou seja, no capítulo seguinte, também disse: ai de mim, ai daquele que faz aquilo, ai daquele que faz aquilo outro. 6 ais ali, mas no capítulo 6 ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E o Senhor disse: a tua iniquidade foi perdoada, o teu pecado foi, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Outros ais também nós temos no livro de Abacuque, contra os caldeus, ou os moradores da Babilônia, 5 ais. E Jesus agora, ele não fala das nações, ele não fala de pessoas alienadas da aliança, ele fala justamente para os religiosos da sua época. No capítulo 11 ele já disse: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, falando que Tiro e Sidom estavam melhores até do que eles, aquelas regiões que estavam à margem de Israel. Agora então começam estes ais. Ai de vós, escribas e fariseus, estudiosos e praticantes da lei, rigorosos, sistemáticos, hipócritas. A palavra grega hipócritas apontava para aquele ator, uma pessoa que estava encenando uma vida espiritual, mas que não vivia aquilo verdadeiramente, um mascarado, uma pessoa que tinha uma duplicidade. Eles não estavam no reino de Deus, que Mateus fala reino dos céus, talvez para evitar o uso da palavra Deus e não ofender assim a consciência judaica. O reino dos céus eles não estavam, mesmo sendo filhos de Abraão, mesmo sendo circuncidados, eles não estavam, eles não amavam a Deus, eles não adoravam a Deus verdadeiramente. Portanto, alguém que está nesse estado desencaminha outras pessoas. Vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Será que a nossa vida coopera para que outras pessoas conheçam a Cristo, ou a nossa vida coopera para que outras pessoas se afastem dele? Nós somos cartas vivas do Senhor Jesus, ou nós somos um escândalo para o Evangelho? Jesus então diz: ai de vós, porque vocês são hipócritas, vocês não estão no reino dos céus, e também a vida de vocês impede que outros entrem. Primeiro ai. Segundo ai, versículo 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Essa é uma fórmula introdutória aqui. Porque devorais as casas das viúvas
e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Devorais as casas das viúvas. Eles exploravam as viúvas, que eram pessoas carentes. As viúvas faziam parte daquele grupo mais necessitado. As viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres de modo geral. Eles devoravam, eles exploravam, eles esfoliavam as viúvas, tirando dinheiro. Pessoas com necessidade, mas eles não queriam saber, eles queriam arrancar o dinheiro das viúvas. E para compensar esse estilo de vida, Jesus diz aqui, eles faziam longas orações. Era melhor nem orar. Isaías diz no capítulo 58, daquele jejum, daquela busca por Deus desassociada da vida, que não ajuda, que não socorre, que não atende. Exatamente isso que está condenado aqui, para justificar, para tentar compensar uma coisa com outra. Eles faziam então longas orações. Sofrereis juízo muito mais severo. Dinheiro, a ganância, a exploração, o abuso, a falta de consideração pelas necessidades do próximo. Eles não sabiam o que era misericórdia. Eles queriam receber. Eles queriam receber. Isso é um alerta, meus irmãos, para o coração do homem, para não ficar enfeitiçado com o dinheiro, uma raiz de amargura e de males terríveis. O próprio Lutero, escrevendo as suas teses, disse o seguinte: por que ao invés de exigir, cobrar e tirar o pouco que o povo tem, a igreja não ajuda e tira dos seus ouros e dos seus depósitos? Terceiro ai, versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Prosélito, alguém que agora aceitava, digamos assim, o judaísmo, se tornava um judeu. Tinha várias categorias, poderia ser temente a Deus, que era uma categoria, era uma classe, temente a Deus, não era circuncidado, não seguia algumas questões, mas era considerado judeu. E outro que era, digamos assim, um judeu mais completo, que era circuncidado e cumpria todos os rituais, como um prosélito maior, digamos assim. Mas veja a ênfase de Jesus: rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Eles gostavam de discípulos, eles gostavam que pessoas estivessem ali atrás deles, eles gostavam de pensar o seguinte: muitas pessoas nos seguem. Inclusive essa foi uma das questões pelas quais eles crucificaram a Cristo, por inveja. E eles falavam: agora a multidão está seguindo ele. Inveja, um desejo desenfreado por uma membresia maior, que a igreja cresça a qualquer custo, que os membros aumentem, não importa como. E na verdade, alguém que era feito aí como um prosélito, como um discípulo, se tornava pior e mais condenado ainda. Filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles não conduziam então as pessoas para Deus, eles conduziam as pessoas para eles mesmos. É muito perigoso isso. Quando nós não anunciamos Cristo, quando nós não pregamos Cristo, quando nós rodeamos o mar e a terra, num desejo frenético e num entusiasmo assim muito grande, porque mais pessoas estão ouvindo, é claro que nós devemos nos alegrar quando os pecadores estão abraçando o Evangelho. Mas por que pecadores estão abraçando o Evangelho? E não simplesmente porque o rol de membros está aumentando, ou porque agora nós temos um que aderiu àquilo
do qual nós fazemos parte, por assim dizer, eles só queriam isso. Eles queriam a glória dos homens, não a glória de Deus. Quarto ai, versículo 17. Ai de vós, guias cegos. Veja, versículo 10, Jesus condena esse desejo, essa questão deles gostarem dos títulos, especialmente ser chamado de guia. Agora ele diz, ai de vós, guias cegos, que dizeis quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Veja, eles queriam amenizar o juramento. Jesus já condenou isso lá em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Eles diziam o seguinte: se você jurar, não por Deus, porque isso é muito grave, jure por algo desta vida, não jure pelo trono de Deus ou pelo próprio Deus, jure pelo ouro do santuário, jure por uma peça, jure pela sua própria cabeça. Quando o Antigo Testamento só permitia jurar pelo nome do Senhor em ocasiões graves e solenes, como diz a nossa confissão de fé. Mas eles gostavam de amenizar, de compensar a lei e adequar a lei, suavizando-a para que eles pudessem viver dessa forma iníqua. Ai de vós, guias cegos! Eles confundiam as pessoas com esses juramentos inúteis. Agora ele diz insensatos e cegos. É importante observar que em Mateus capítulo 5, Jesus diz: quem chamar o irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E a palavra que Jesus usou para tolo aqui no original grego é a mesma palavra que aparece aqui em Mateus 23:17 para insensatos. Alguém pode dizer, mas como que ele fala para não chamar alguém de tolo e ele mesmo chama de tolo? É óbvio, meus irmãos, Jesus Cristo é o justo juiz. Ele chamou sim de insensato, mas nem tudo que ele fez como justo juiz e Senhor nós podemos fazer automaticamente. Ele fala na condição de Senhor e Mestre, insensatos e cegos. Mas qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dá na mesma. Jurar pelo ouro, jurar pelo santuário, está jurando em última questão e análise pelo nome do Senhor. Dizeis quem jurar pelo altar, isso é nada. Olha aí, como diminui o juramento, o compromisso e o voto. Sabe aquela criança que diz assim, eu juro, mas se você olhar atrás dela, está com o dedo cruzado, assim as crianças brincavam com isso. Quer dizer, não jurou, porque o dedo atrás estava cruzado. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Na verdade, não estava jurando, estava suavizando. Quem jurar pelo altar, isso é nada. Então não cumpriu? Não tem problema. Você jurou apenas pelo altar. Você não jurou pelo nome do Senhor. Daí Jesus disse, seja a tua palavra sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. Quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Observe aí, versículo 17, cegos. Agora versículo 19, cegos. Qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Jesus está dizendo o seguinte, eles são mentirosos, eles são hipócritas, eles não são verdadeiros. A palavra deles não vale. Eles não têm uma vida sincera diante do Senhor. Jesus, em João capítulo 2, ele não confiava nas pessoas porque sabia o que era a natureza humana. Nós não sabemos. Só Deus sabe quem de fato pertence a Ele. Maldito o homem que confia no homem no sentido de dependência. Israel deveria depender do Senhor. E bendito é o homem que confia no Senhor. Contudo, a vida destes homens não combinava com o ensino. E eles tentavam amolecer, adequar a lei ao estilo de vida
ímpio que eles tinham. Seja a nossa palavra, meus irmãos, sim, sim e não, não. Outro ai, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. A vida cristã é algo completo. Eles não poderiam dizer o seguinte: pelo menos eu dou o dízimo. Mas que amor tem pelas pessoas? Cadê a justiça do coração diante de Deus? E eles eram tão rigorosos que até aquelas ervas, até aquelas que davam naturalmente sem um plantio, o endro, hortelã, endro, cominho, eles eram minuciosos. Jesus não disse que não era para entregar o dízimo. Ele disse o seguinte: devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, entregar o dízimo a Deus, mas não ter justiça, misericórdia e fé, na verdade é uma ofensa a Deus. É uma vida cristã descompensada, fracionada. Jesus diz: os preceitos mais importantes da lei não observava, mas entregava o dízimo minucioso, calculista. Aquilo era hipocrisia. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Esses fariseus, eles tinham muito rigor nessa questão de coar, coar o vinho, qualquer outra coisa, porque eles não queriam nem um pouquinho de algo impuro na bebida deles, nada. O mosquito era o animal considerado o mais impuro, o camelo era o maior. Dos impuros, este era o maior. Quer dizer, Jesus está dizendo: vocês se preocupam tanto com estas coisas e com outras que verdadeiramente tornam vocês impuros, indignos, vocês não se importam. Coais o mosquito e engolis o camelo. Às vezes, meus irmãos, nós estamos preocupados com algumas coisas que até importam, mas nós não estamos preocupados com outras que importam mais. O que importa nesta vida? Qual é a prioridade da nossa vida? Será que nós estamos como estes homens? Cada um examine a sua própria vida. Eu não estou falando para ninguém aqui, estou falando para mim em primeiro lugar, e para todos, através do Espírito Santo. Vamos examinar a nossa vida. Se nós estamos aí observando rigorosamente questões externas e deixando de observar questões mais internas do coração: justiça, misericórdia e fé. Jesus mesmo disse: se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Outro ai, versículo 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo, o exterior e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Aos olhos das pessoas, estes líderes religiosos, eles eram assim o máximo. Eles eram admiráveis, eles eram doutores da lei na presença de Deus. Nosso coração está diante do Senhor, aberto. Haverá um dia em que as questões ocultas e profundas do nosso coração estarão diante do trono branco de Jesus Cristo. Eles preocupados com aquelas cerimônias de lavar o copo, de lavar o corpo, de fazer aqueles rituais, mas internamente o coração não amava a Deus, o coração não adorava a Deus, o coração não tinha justiça real, não tinha misericórdia e não tinha fé.
uma vida religiosa que na verdade Deus abomina e rejeita. Outro ai, versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, ou seja, pintados de cal, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os judeus se preocupavam muito em pintar os sepulcros, porque eles não queriam nem encostar ali onde tivesse um morto, para não se tornar impuro. Olha aí o cálculo rigoroso de não se tornar impuro, encostando em alguma coisa. Mas e por dentro? O que eu sou na minha casa quando estou sozinho? O que eu sou no meu coração diante de Deus? É claro que importa o que eu sou diante dos homens, porque isso é testemunho. Mas não adianta ter, digamos assim, uma vida correta, ou certa, ou até rigorosa, mas por dentro o coração está longe de Deus. Longe de Deus. Certa vez um teólogo chamado Bruce Waltke, ele estava cooperando numa tradução lá de Provérbios, um estudo. Ele falou assim: agora eu vou me aproximar de Deus como nunca, traduzindo a própria Bíblia e tal. Ele falou: quando eu terminei, eu olhei para mim mesmo e pensei que eu nunca estive tão distante do Senhor. Bruce Waltke, um especialista em hebraico, especialista em Bíblia, digamos assim, mas que se preocupou tanto com algo assim externo, um estudo, uma teologia que obviamente, não preciso dizer, é extremamente importante, crucial para a saúde da igreja, mas e o coração? Este povo honra-me com os lábios, Jesus disse, mas o seu coração está longe de mim. Por fora, belos, mas interiormente era morte. Não era vida, era morte. Eles parecem justos, mas Deus conhece o coração. Quando Samuel olhou para Davi e achou que ele era um tanto inadequado para o reino, Deus disse para Samuel: Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, eu, porém, o coração. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, olha as palavras, como se fossem justos: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais. Eles condenavam as pessoas do passado, eles condenavam os seus próprios pais. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão vivendo a mesma coisa. Vocês na verdade são como eles. É terrível ser como alguém que nós condenamos. A pessoa está condenando o X, mas ela que é Y é como X também, na prática. Então Jesus fala frontalmente com eles: serpentes, raça de víboras, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos de Satanás. Vocês pertencem àquela descendência estranha da serpente. Como escapareis da condenação do inferno? Amado irmão e amigo, como escaparemos da condenação do inferno se a nossa vida for isto? Como escapareis da condenação do inferno?
se o nosso coração ainda não foi preenchido, tomado, invadido pelo amor de Deus, se nós ainda não amamos Cristo, se nós ainda não fomos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, se a nossa vida é uma vida ainda hipócrita e não sincera diante de Deus, como escapará da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, o que acontece até hoje. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o altar, o santuário e o altar. É interessante porque, se você observar Abel, Deus disse: o sangue da terra, o sangue do teu irmão clama a mim. E Zacarias disse exatamente lá em 2 Crônicas: o Senhor o verá e retribuirá. E é exatamente nesses dois pontos extremos do Antigo Testamento que Jesus faz referência aqui, para que sobre vós recaia todo o sangue justo, o sangue de Abel, que ainda clama pela manifestação da justiça de Deus, e o sangue de Zacarias, que orou lá: o Senhor verá e retribuirá. Ainda está suspenso esse juízo e cairá sobre os homens. Zacarias, mas se você observar 2 Crônicas, o último livro da Bíblia hebraica é 2 Crônicas. Então Jesus quis dizer o seguinte, de Gênesis a Zacarias, digamos assim, na nossa Bíblia. Mas o que ele quis dizer é, do primeiro livro até o último livro, de todos os profetas que foram mortos, todos os sangues, todos justos, as pessoas terão que prestar contas diante de Deus. Interessante é que esse Zacarias aqui de 2 Crônicas, que é o último livro da Bíblia hebraica, ele não é filho de Baraquias, mas de Joiada. E de Baraquias é o último livro da nossa Bíblia, Zacarias. E alguém poderia dizer que há aí uma contradição. E realmente não é fácil de resolver essa questão. Mas a ordem da Bíblia que nós temos aqui é a ordem de uma tradução chamada tradução da Septuaginta. Então, seja Zacarias filho de Baraquias, segundo a ordem da Septuaginta, que é a nossa, ou seja Zacarias de acordo com 2 Crônicas, que é o último livro da Bíblia hebraica. Nas duas posições, nós temos o seguinte: do primeiro livro até o último da Bíblia, o sangue dos profetas, santos e homens de Deus ainda clamam ao Senhor. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Para terminar, a partir do versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Perderam a oportunidade da visitação do Senhor. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Algo que só pode ser dito pelo novo nascimento. E quando Israel, segundo Romanos, novamente olhar para aquele a quem transpassou. Quando o verdadeiro Israel de Deus se voltar mais uma vez para o Senhor. E dirão: bendito que vem em nome do Senhor. Mas Jesus está dizendo o seguinte: vocês rejeitaram a minha pessoa. Vocês me rejeitaram.
E agora Jerusalém será destruída, como foi no ano 70. Inclusive antes teve algumas batalhas em que muitos judeus morreram. Há um momento, irmão, em que a porta da graça diz o seguinte: olha, vai fechar. Você vai aceitar o Evangelho ou não vai aceitar o Evangelho? Você foi reunido como Jesus coloca aqui, a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e como Ruth diz, que aquela mulher, numa situação tão difícil, buscou refúgio nas asas do Senhor. Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, vós não o quisestes. Nós queremos. Nós não queremos uma vida hipócrita. Nós queremos que Deus corrija questões do nosso coração que atrapalhem a nossa vida com Deus. Nós não queremos viver uma coisa diferente do que nós acreditamos. Nós não queremos viver algo que esteja fora do Evangelho. Deus conhece, e Deus é nossa testemunha do que estamos falando, ou do que estamos sentindo. Deus é testemunha do nosso coração. Ele não dirá: ai de vós. Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que nós sejamos ovelhas de Cristo, que Ele seja o nosso mestre, que Ele seja o nosso guia, até a morte, como diz a palavra. Que nós não tenhamos essas questões que os judeus evidenciavam tão grosseiramente. E Jesus, para cada igreja no livro de Apocalipse, disse: conheço as tuas obras. Como está então o seu coração diante do Senhor? O que Ele diria para nós? Qual o tamanho da nossa sinceridade diante de Deus? Como está a nossa vida diante do Senhor? Bendito que vem em nome do Senhor, que Ele nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor, diante desta palavra que é tua, nós pedimos: tem misericórdia de nós pecadores. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. Tira de nós, ó Deus, um formalismo sem vida. Tira de nós, ó Pai, uma prática sem consciência. Que nosso coração temos, Senhor. Sonda-nos, ó Deus, prova-nos. O Senhor conhece as nossas maiores necessidades, e certamente a maior é espiritual. Antes que seja tarde demais. Ó Deus, como escapará da condenação do inferno aquele que rejeitou a verdade, aquele que rejeitou a Cristo? Tem misericórdia, ó Deus, dos corações aqui presentes que ainda não se entregaram ao Salvador, para que possam experimentar não o ai de Cristo, não o lamento de Cristo, mas a doçura do nosso Salvador. Que possam experimentar aquele que disse: vinde a mim e encontrareis descanso. Ó Pai, o Senhor confronta os nossos corações, e louvado seja o teu nome por isso. E que esta verdade, Senhor, a verdade da tua palavra, fique interiorizada nos nossos corações, para que nós possamos viver
para que nós possamos praticar e não sejamos como os fariseus que falam, mas não fazem. Tua palavra diz que da sinceridade o Senhor se agrada. E o Senhor conhece as nossas obras. Ó Pai, nós queremos encontrar aquele lugar de segurança, debaixo das Tuas asas. Aquele abrigo seguro. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. Ó Pai, abençoa os irmãos aqui presentes. Abençoa os irmãos enfermos. Irmãos que estão até internados. Irmãos que não podem vir por precaução, porque assim decidiram. O Senhor que sabe o coração, o que se passa. Mas visita, Senhor, os irmãos. Visita as igrejas. Visita, Senhor, o nosso presbitério. Visita, Pai, o nosso país. Tem misericórdia e fortalece o nosso presidente. Fortalece, Senhor, os ministérios. Ó Deus, ajuda a nossa pátria. São dias tão confusos. São dias de tanta perplexidade, de corrupção, inclusive, como nós temos visto. Mas que nós estejamos debaixo das asas do Senhor. Que o Senhor nos ajude nesses dias maus. E que o Senhor mesmo nos prepare para dias muito piores que virão pela frente. Para que sejamos firmes e jamais neguemos o nome do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em especial, Senhor, ordena a Tua bênção para os nossos visitantes. Uma alegria para o nosso coração tê-los aqui. Uma alegria, Pai, ainda maior para o Senhor, que eles estejam ouvindo a Tua palavra. Faz a obra, Espírito Santo. Coloca a Tua palavra no mais profundo do ser. Ajuda, Senhor, fortalece, socorre, atende às necessidades, mas acima de tudo, que esta noite seja uma noite para um encontro real, verdadeiro e profundo com o nosso Salvador. Fortalece-nos, ó Deus, na Tua presença. Vivifica-nos pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito. E tem, Senhor, misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, para recebermos a bênção do Senhor. Amados irmãos, filhos de Deus, que a graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito estejam sobre nós, seus filhos, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar.